Não, não. Você pode dar licença, por gentileza, que eu preciso gravá-lo? Sim, ó, tava gravando, tá vendo? Você pode dar licença? Tchau. Bom, voltamos, né? É, chegou a hora de da gente continuar nossas aulas. O coelho da Sofia ali deu uma licencinha e agora a gente vai poder voltar aos nossos assuntos em TGA2. Eu espero que vocês tenham entendido bem. A aula passada a gente falou muito sobre relações de poder, né? E aí adotamos uma teoria política mais simples, entendendo poder como uma capacidade de negociações entre as organizações. Evidentemente, essa não é a única teoria de poder. A gente pode citar que há poder sobre uma perspectiva do Weber, do Marx, de psicanalistas como Freud e Lacan, de filósofos como Foucault, teóricos da teoria política como, enfim, sociólogos como Bourdieu, teoria política Laclau e Mouffe, estou tentando lembrar de alguns outros. Aqui, Rancière, outro francês, né, da teoria política. Então a gente vê que há uma vasta, né, uma vasta um lastro, né, de conhecimentos, de teorizações, de formas de entender como funcionam as lógicas de relações de poder, ou seja, sempre esse conflito entre duas partes, resolvidos sempre de modo em que há uma predominância, uma prevalecência da vontade, né, de uns sobre os outros. Ah, e é tratado essa relação de formas diferentes entre esses vários autores, entre essas várias abordagens e perspectivas. A gente trouxe para vocês só uma visão a partir da ideia de que relações de poder são necessidades sine qua non dentro das organizações, sobretudo práticas que devem ser exercidas por uma liderança para buscarem a cooperação entre todos os seus colaboradores, de modo que se valham, né, no final, os objetivos organizacionais. Isso porque, na medida em que se estabelecem regras burocráticas com o intuito de se manter uma unidade nessa organização, como uma forma de resolver, portanto, problemas iniciais de desordem, você acaba organizando e aí você cria depois, mais na frente, novos problemas e novos conflitos, porque uma organização é formada por pessoas com visões de mundo diferentes, com papéis sociais diferentes, né? E isso traz essas diferenças, essas nuances, essas particularidades que a burocracia, que a generalização torna mais evidente, né? Ah, Antes ainda a gente havia falado sobre desenvolvimento organizacional e cultura organizacional, desenvolvimento organizacional que é uma necessidade de mudança, né? E a cultura organizacional que pode ser vista, que é sempre um conjunto, né, de valores que costumam servir de norte, parâmetro para a conduta das pessoas dentro de uma organização, podendo ser vista como uma variável controlada que líderes e gestores podem utilizar para construir, né, essa ordem, né, de cooperação entre as pessoas, mas também pode ser vista como simplesmente algo que existe e no qual todos estão inseridos nela, e justamente porque estamos inseridos, né, misturamos ali dentro de uma organização nossas expectativas pessoais com as expectativas organizacionais, e disso a necessidade sempre de negociações e articulações para a cooperação coletiva. Então a gente viu que
essa cultura organizacional ela precisa existir para que haja um desenvolvimento organizacional, né? Essa necessidade do desenvolvimento vem pós Segunda Guerra, vem de um contexto pós Segunda Guerra, no qual acadêmicos e gestores passam a entender que as organizações são parte de um sistema mais amplo, né? Elas são sistemas amplos, internos, que também se envolvem com influências dos sistemas e dos ambientes externos, né? Na questão tecnológica, cultural, social, e tudo isso faz com que as empresas tenham que ser contingentes, ou seja, se adaptarem a essas mudanças, mas também se adaptarem aos seus contextos e às suas realidades de mercado, de localidade, de características, né? Isso significa uma necessária mudança constante dentro da organização. E é nessa mudança constante que é necessário haver uma cultura organizacional, ou entende-se que é importante uma cultura organizacional que nos dias de hoje, que valoriza, que estimula os colaboradores, as pessoas que participam a se engajarem, a facilitarem atuar dentro desse processo de mudança. Não é? Isso faz com que as relações de poder sejam mais facilitadas no sentido de se negociar e de se conquistar, de conseguir a cooperação coletiva, né? Considerando sobretudo que essa lógica de aceitar, de querer, de fazer parte de um desenvolvimento organizacional compreende, portanto, um processo de olhar diferente, de se permitir olhar diferente, de se modificar à medida em que você está se adaptando e se modificando junto com a organização. Essa modificação, portanto, tem a ver com o nosso assunto de hoje, que é a ideia de falarmos sobre aprendizagem organizacional. Sim, ao falarmos disso, talvez a gente fale um pouquinho da nossa relação também. Estamos aqui numa relação de aprendizagem constante, né? Então vamos lá, essa é a introdução para a nossa disciplina, nossa contextualização, e eu espero que vocês acompanhem essa aula, lembrando que nos anexos nós temos, essa aula segue como uma linha de raciocínio básico, o capítulo 11 do nosso livro do Mota e do Vasconcelos, sobre aprendizagem organizacional, mas eu também aproveitei 2 artigos que coloquei em anexo também, que são muito interessantes. O primeiro é um bibliométrico, ou seja, eu diria para vocês, tem uma revisão da literatura bem curtinha, que já dá para tomar pé sobre aprendizagem organizacional, mas o legal de vocês olharem esses artigos é ver os resultados lá, o que as pessoas, com que se relaciona a aprendizagem organizacional. O esforço de uma pesquisa bibliométrica é exatamente o de tentar construir um panorama. Ao pesquisarem sobre aprendizagem organizacional, pesquisadores do Brasil, nesse período que foi investigado, fazem algumas relações e tentam estudar isso. O artigo bibliométrico serve para mostrar o que as pessoas estudam. Então vocês vão ver lá que há estudos sobre aprendizagem e cultura organizacional, aprendizagem e liderança organizacional, aprendizagem e gestão de pessoas nas organizações, né? Então é um panorama bem interessante, sobretudo para aqueles, porque a aprendizagem organizacional tem muito a ver com as áreas de estratégia administrativa e a área de gestão de pessoas. Então, para aqueles que querem se aprofundar e se identificam dentro desse campo da administração, né, aquele de realmente administração geral dos negócios, ou aqueles que se identificam com a parte do RH, da gestão e do cuidado com as pessoas, é uma boa dica, dá uma olhada também na parte da apresentação dos resultados e a conclusão final desse artigo. O segundo artigo é uma crítica bem legal, é um artigo em que a autora faz uma crítica aos modelos, né, de empresas, de organizações em aprendizagem, que é um modelo muito baseado em consultorias e são baseados em livros, textos que consultores lançam ao estilo livros de autoajuda. Então ela faz uma forte crítica a isso, defendendo mais um modelo
a noção de aprendizagem organizacional vinculada à noção de cultura e desenvolvimento organizacional, a questão de cooperação da empresa como uma linha de raciocínio mais sólida, né, para o desenvolvimento e o aprendizado nessa área. Mas tudo isso aí são informações a mais que servem para vocês estudarem. Além disso, depois a gente coloca lá uma atividade para servir de guia e parâmetro para vocês estudarem. E eu espero realmente que vocês aproveitem bem essas videoaulas. Dessa vez a gente vai ter que fazer assim, mas a gente depois tira as dúvidas ou com as perguntas colocadas você ou numa live que a gente vai fazer em breve, ok? Se preparem para o próximo vídeo, já começando com o nosso assunto propriamente dito.